nome é Tamires de Andrade, eu sou orientanda da professora Lúcia Grimberg, do Departamento de História. O presente trabalho tem como objetivo analisar a repressão política sofrida por parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, baseada em seu envolvimento com o movimento estudantil. Os objetivos da pesquisa são investigar a concentração de cassações de parlamentares do MDB nos anos de 1968 e 1969 e analisar a repercussão do apoio de parlamentares do MDB ao movimento estudantil. Para compreender a repressão aos parlamentares, analisamos os processos de cassação de parlamentares do MDB depositados no Fundo de Conselho de Segurança Nacional do Arquivo Nacional, disponíveis na base de dados CIAN. Os parlamentares de oposição estavam em constante observação pelos órgãos de segurança do governo durante toda a ditadura, o que faz com que esses processos contenham toda ou quase toda a sua atuação política desde o momento em que se elegeram. Assim, como é possível visualizar o esforço em culpabilizar o parlamentar de modo a justificar sua cassação, bem como também foram realizadas análises das trajetórias dos parlamentares do MDB, desde o início de suas trajetórias políticas, a fim de melhor compreender os políticos que foram alvos do AI-5 por se colocarem como oposição. Em 1965, o Ato Institucional número 2 extinguiu os partidos políticos existentes e estabeleceu novas normas para a criação de partidos políticos. Em 1966, os políticos se reorganizaram em apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Como cita Rodrigo Pato Samota, a criação do bipartidarismo foi uma das muitas medidas de repressão que se disfarçava de ilegalidade para que o governo tivesse legitimidade e maior liberdade de ação. Promoveram, assim, uma reformulação do sistema partidário, de modo a que ele se adequasse melhor aos objetivos do novo regime político. Já de início, lidar com essa reformulação trouxe diferentes problemáticas para o MDB, como a dificuldade de acordo entre as diferentes siglas que agora faziam parte de um único partido. Desse modo, o partido ficava por muitas vezes aparentemente estagnado, já que todas as decisões que precisavam de um acordo demoravam muito tempo para serem tomadas, como mostra Maria Dava Quinzo. Deve-se lembrar que as antigas siglas partidárias ainda estavam muito presentes e que dentro do MDB as dissensões, principalmente entre ex-PTBistas e ex-PCDistas, contribuíram muitíssimo para a paralisia do partido. Essa paralisia levou ao segundo problema enfrentado pelo MDB, que era a forma como essas dificuldades eram noticiadas na grande imprensa, como o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, o Globo e entre outros. A imagem do partido era quase sempre refletida da pior maneira, e a influência disso sobre a população poderia ser muito prejudicial, já que o sucesso de um partido depende muito do quanto a sociedade confia nele. Como cita Lúcia Grimberg ao dizer: os meios de comunicação são, portanto, considerados fundamentais para assegurar a legitimidade da atividade política, no sentido de divulgar uma sensibilidade a respeito do que sejam direitos políticos, podendo desqualificar ou reforçar a identidade entre políticos e cidadãos. Ao mesmo tempo, na ditadura, os órgãos de segurança e informação, como o Serviço Nacional de Informações, vigiavam todas as iniciativas dos parlamentares. Também se valiam dessas informações para a elaboração dos processos, que tinham um claro objetivo de incriminar, já que tudo era visto a partir da ótica de que, se não era favorável ao regime, era um ato de subversão contra os princípios revolucionários. O objetivo de prejudicar os adversários era tão claro que Pedro Teixeirense se refere à questão da segurança nacional e da montagem dos processos, dizendo que o CSN, portanto, atualiza a noção de arbitrariedade, primeiramente pela aplicação dos mecanismos autoritários da chamada justiça revolucionária, e, em segundo lugar, por estimular o processo de caça às bruxas, por meio da montagem de um infame arquivo de inculpação. A perseguição dos opositores não se mantinha apenas no campo institucional do Congresso. Movimentos sociais em geral foram criminalizados e postos na ilegalidade, como mostra Martins Filho ao se referir ao movimento estudantil e às punições que ele enfrentou desde o início do regime. No mesmo dia do golpe,
foram atacados a tiros de metralhadoras as escolas mais politizadas, como a Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na USP, e completa dizendo: a política autoritária para o meio universitário define-se com rapidez, não pela depuração, mas pela extinção pura e simples da UNE e das demais entidades estudantis regionais. Assim, desde o início do golpe, houveram violências, agressões e invasões aos espaços de ensino, tal como a montagem de diversos inquéritos parlamentares sobre os estudantes, coisas que ao longo dos anos da ditadura foram aumentando cada vez mais. A repressão aos movimentos ficava cada vez mais intensa e foi marcada por eventos como o massacre da Praia Vermelha, as invasões sofridas pela USP e pela UNB em 1966. A cada nova investida dos estudantes, uma resposta mais violenta era dada, e já nessa época, alguns parlamentares se posicionavam a favor da causa, como o deputado Antônio de Andrade Lima Filho, do MDB de Pernambuco, que denunciava a ilegalidade na prisão de estudantes em abril de 66, além do deputado Zé de Castro, do MDB de Minas Gerais, que posicionou-se favorável aos estudantes e contra a polícia. Ao longo do ano de 1968, a situação ficou cada vez mais intensa e a radicalização do movimento cresceu mais, principalmente após o trágico assassinato do estudante secundarista Edson Luiz, em 28 de março daquele ano, no Rio de Janeiro. A respeito desse acontecimento, se pronunciaram parlamentares como Gastão Lacerda, do MDB da Bahia, que atuou em manifestações de rua em Salvador, e Francisco das Chagas, do MDB do Piauí, que se referiu ao acontecimento como o trucidamento do estudante Edson Luiz Lima Souto. Até aquele ano, embora parte do movimento fosse mais radical, as principais pautas eram voltadas para demandas escolares e universitárias, como reforma no ensino. Assim, Brian Pitts aponta: antes dessa morte, as manifestações estudantis tinham focado basicamente em demandas relacionadas à educação, mais vagas nas universidades, um sistema mais democrático de gestão universitária. A não ser pelos militantes de esquerda mais ativos politicamente, a maioria se preocupava pouco em derrubar o regime. A partir daí, então, mais movimentos de oposição, dessa vez ao regime pelo fim da ditadura, cresceram ao longo do ano. Manifestações e passeatas ocorreram em diversos estados do país, tendo como exemplo a mais famosa passeata do CIMIL, ocorrida no Rio de Janeiro, em 26 de junho, além de manifestações em Ceará, São Paulo e Pernambuco. Nesse sentido, diversos parlamentares começaram a demonstrar seu apoio mais intensamente, como é possível ver em processos parlamentares, como já citados, Gastão Lacerda e Antônio de Andrade Lima Filho. Isso começou a refletir negativamente para os parlamentares, já que, como cita Kinzo, esse tipo de apoio já tinha ultrapassado o limite do aceitável. Cada situação ia para seus processos, desde a incitação a algum tipo de revolta, como também o encontro com algum elemento considerado inimigo do governo. Todas essas situações já viravam justificativa para a necessidade de caçar o parlamentar. Pitt cita ainda que esse apoio, além da identificação de classe, era também motivado com um tipo de identificação pessoal, uma vez que muitos dos que hoje eram deputados ou deputadas já militaram em suas épocas de estudantes e se viam naqueles jovens. Os muitos conflitos enfrentados naquele ano, a repercussão deles na mídia e a justificativa do governo de que tudo precisava ser feito para se conseguir as mudanças propostas pela Revolução, não importasse o sacrifício, levaram aos motivos necessários para que no final daquele ano fosse decretado o Ato Institucional número 5, mais uma vez baseado em uma fachada de legalidade para a tomada de atitudes cada vez mais arbitrárias. Após o AI-5, iniciou-se uma grande onda de repressão. Diversos parlamentares foram caçados entre o final de 1968 e setembro de 1969. E no movimento estudantil, houve uma grande desarticulação e enfraquecimento do movimento, já que eram brutalmente reprimidos, e dessa vez sem o auxílio de defesa essencial, que era o direito a habeas corpus.